Olá, meus amigos, obrigado pela presença. O penúltimo podcast nesse terceiro dia de Fenalto. O elenco aqui é um elenco bem eclético e a gente fez questão de realmente fazer essa mistura com bancos tão antagonistas em personalidade. O nosso tema aqui hoje vai ser falando sobre loja e o papel dela como correspondente bancário. Não vou na pauta técnica, por que é o correspondente bancário, Perfeito. mas com algumas das responsabilidades e como que vocês atuam nisso, né? E aqui eu acho que eu queria também falar um pouco das características, pelo menos na minha opinião e no meu olhar sobre cada banco e qual que é a personalidade de cada banco. O Rodrigo representando o Santander. Ó, o Rodrigo, hein? Bom, hein? Mas pode Aí, ser? Rodrigo. Tudo certo. Eu Meu chamo nome todo é mundo Rodrigo pelo primeiro mesmo, nome. Perfeito, tá certíssimo. Eu vou chamar de Rodrigo, para mim é Fique melhor. tranquilo, fique tranquilo. Você representando o Santander, um banco, um dos líderes de mercado e também que tem um posicionamento muito particular dentro das lojas. Hercílio do Banco Pan, do grupo BTG Pactual, um banco que está há muito tempo e também numa fatia deste mercado muito característica e muita personalidade do Pan-Americano. O Safra com uma personalidade também muito forte, um atendimento muito presente e também um banco de crédito, e a Omni, que é um banco que atua num modelo de negócio diferente. A gente vai explorar também isso daqui, Paty, mas numa classe que nenhum deles atua e que você atua muito bem, que é a classe C, D e E, e com uma característica muito própria, uma personalidade muito própria. Embora você tenha o lojista numa parte da camada, o teu agente que cuida do lojista, mas eu também quero ver o teu olhar para as responsabilidades que essa loja tem para com o teu agente. Tudo bem? Então, a primeira pergunta, para a gente abrir aqui a porteira, é falando sobre, respeitando as características comerciais de vocês, como que vocês deixam claro para o lojista o papel dele ser um correspondente bancário? Ou seja, você dá uma procuração para que ele fale em nome do teu banco, envie proposta para o teu banco e preze pela integridade de tudo aquilo que ele envia. Eu como estou há muito tempo no mercado automotivo, eu faço sempre a comparação que o correspondente bancário do consignado, ele é muito antagônico do correspondente bancário de veículo. E eu não sei por que motivo, eu quero que vocês explorem aqui. No consignado, se tem uma fraude, o cara vai lá e paga. Vocês sabem porque vocês atuam como consignado no banco de vocês. Se tem uma inadimplência, o cara tem que resolver. E aqui, eu não acho que a palavra não é mais frouxo, mas vocês são mais complacentes. Mas respeitando a característica comercial de vocês deixam claro esse papel, ou é um negócio mais soft? E nos tempos atuais, onde realmente o banco preza pela qualidade, como que vocês mantêm essa relação e determinam essa responsabilidade para a loja? Não, perfeito. Vamos lá. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, que é super, super bacana aqui estar conversando com a audiência de vocês e com a nossa audiência também, em conjunto. É um tema bem sensível, né? Quando a gente fala do tema de Corban e do papel e responsabilidade que o Corban tem dentro do contexto. O Santander, a gente tem hoje mais de 30 mil lojas cadastradas por todo o Brasil, e aqui a gente tem maneiras diferentes de atuação e atendimento. E aqui a gente está falando tanto de lojas multimarcas, a gente está falando de motos, está falando do segmento de pesados, de 0 quilômetro também, que a gente é banco de várias montadoras, inclusive no Brasil. A gente tem um papel muito importante aqui de atuação, de estar próximo, de olhar como é que é o comportamento desses intermediários. Eu não diria que a gente é complacente, eu diria para você que a gente tem assim, um tema de trabalhar muito forte com parcerias. Tem um tema da inadimplência, que a gente faz um controle muito forte. Hoje, quando a gente fala em distribuição de crédito, está muito correlacionado com a capacidade que aquela loja tem de gerar financiamento e gerar financiamento com qualidade, e que de alguma forma a gente distribui isso e qualifica e classifica essa loja de acordo com a capacidade que ela tem de geração de negócio. Então, assim, se ela está inserida dentro de um mercado ou de um contexto, de uma região um pouco mais complexa, isso tem sim uma discriminação diferente na distribuição de crédito, é realidade. Eu costumo dizer que no Brasil, mais do que você emprestar é você receber,
e a gente tem que também ter um papel e responsabilidade do consumidor final ali que tiver consumindo os nossos produtos, que aquilo ali tem uma responsabilidade por parte do banco também nessa distribuição, então a gente fica muito atento a isso. Então assim, a gente sim compartilha com os dealers, pelo fato dele ser correspondente bancário, os contratos que estão em atraso, se tem alguma fraude ou não, ele tem sim que quitar no Santander, porque se ele não quita, ele é descadastrado. A gente tem alguns casos que aí quando tem má fé, a gente também tem alguns acionamentos que a gente acaba fazendo, porque é necessário. A gente tem um papel também, não somente no banco em si, mas na sociedade como um todo, de trabalhar com quem tem a responsabilidade também com o consumidor final. E tem que ser dessa forma. E a gente executa muito isso. A gente tem assim, uma transparência muito forte com os nossos Corbans, né, com os correspondentes bancários. De alguma forma a gente mostra como é que está a saúde financeira da carteira deles, o papel e responsabilidade dele manter aquela carteira saudável, que quanto mais saudável tiver, mais crédito ele tem, mais precificação ele tem e melhor ele vai atender o consumidor final, que no fim das contas são os nossos clientes em conjunto. Verdade, tá certo. Agradecer o convite, honrado com o convite, por estar participando aqui com os colegas. Obrigado aí pela oportunidade. No PAN, agora, Grupo BTG, não é diferente, tá? O crédito, na verdade, ele nasce na loja, né? Quando o cliente entra por aquela porta do nosso cliente lojista, ele tem a responsabilidade de acolher aquele cliente, de trazer para ele uma garantia que seja, né, preparada para atender o desejo ou o sonho daquele cliente, que deve ter características, né, e passar por uma avaliação prévia dessa loja. Então, a responsabilidade inicia ali, né? Não é só coletar dados do cliente, não é só o CPF. Passa por toda uma gama de informações, né, e de características de uma operação que a gente vai avaliar no final. A responsabilidade da loja, como originadora de negócio, por assim dizer, ela é bem ampla, né? E a gente também, assim como o Santander, a gente tem, óbvio, não é flexibilidade, mas a gente trata também de uma forma educativa, né? Mostrando para as lojas a importância de zelar pelo processo como um todo, a importância de trazer o respeito para o consumidor final, de apresentar para o banco exatamente a realidade daquela pessoa que está comprando um carro, trazer também uma garantia que seja real, que esteja total transparência das características dela, nada, né, diferente daquilo que está sendo passado naquele momento para o comprador, que ele não venha a ter surpresas posteriormente. E temos sim acompanhamento da qualidade da carteira das lojas. Isso reflete em N coisas, em oportunidades de mais crédito dentro da organização, em pontuação, em taxas para o consumidor final. Tem toda uma avaliação que é feita dentro desse processo e qualificação dos originadores que nos levam a também trabalhar de forma educativa. Agora, né, tem casos em que a gente acaba identificando algum desvio de conduta e aí, óbvio que tem que ser punido. A gente traz uma base legal que tem na legislação em relação ao correspondente bancário, que a gente faz uso sim disso. Então, essa é a dinâmica. Muito bom. Ivan, André, boa tarde, boa obrigado, tarde. Cox, a Renata e a André pela oportunidade. Eu acho que o tema ele é muito importante, sim. Nós, como um banco de crédito, tudo começa no PDV, né? Hoje nós temos 14 mil PDVs cadastrados e realmente é feita uma seleção, a gente escolhe realmente a loja que a gente quer operar. Temos oportunidade de expandir, sim, o cadastramento, mas a relevância da qualidade do empresário, o modelo de negócio, a forma que ele opera é decisivo para a nossa operação, para começar a trabalhar com o PDV. Temos um crivo de qualidade, então para você ter uma ideia, toda sexta-feira roda, a gente acompanha a qualidade do que se origina em cada PDV. A gente gosta de falar dentro do mundo do Safra, PDV a PDV, as nossas aberturas de crédito, os nossos modelos de acordo. Está pautado sim na qualidade do empresário. A gente sabe que o empresário que tem um modelo de negócio, uma ferramenta de gestão, uma equipe qualificada, ele acaba tendo um estoque mais selecionado, é nesse PDV que a gente quer crescer, né? E a gente vem muito focado nisso dentro do banco. Agora sim, trabalhamos com uma transparência muito grande para o empresário,
de como nós vamos trabalhar, de que forma que nós vamos atuar, o que a gente espera dele. Acho que é uma corresponsabilidade. O empresário tem a responsabilidade de gerir o negócio e originar para nós, mas nós também de uma forma muito presente, estamos muito próximo a ele. Então, ele tem essa liberdade e ao mesmo tempo ele está sendo monitorado através dos nossos operadores. Monitorado no bom sentido. Ter uma equipe presente ajuda a auxiliar ele como ele deve continuar mantendo o negócio dele. E isso vem trazendo uma qualidade de carteira muito grande para a operação. A gente vem abrindo mais crédito, mas também vem muito atento ao comportamento do lojista. É lógico que a gente vem acompanhando o comportamento do CPF, mas ele acaba se falando muito como o Corban toca o dia a dia dele. Então, isso dá o conforto de expandir raio de atendimento. A gente montou 4 novas filiais, montou uma nova regional, estamos expandindo e está sendo muito, muito válido todo esse evento, que a gente vê também o dealer buscando informação e se profissionalizando cada vez mais. Isso é um trabalho, acho que, de todas as instituições, junto com todas as áreas de apoio, faz com que o concessionário, a loja, o empresário realmente nasce no segmento de uma forma correta, uma postura, com modelo, com ferramentas muito específica, que dá uma precificação melhor para ele continuar comprando certo e cada vez mais buscar uma rentabilidade melhor e não trabalhar no giro, evitando ponte, esse tipo de trabalho. Eu acho que a gente tem um peso muito relevante no segmento. Isso dá um conforto para todos nós, cada um na sua característica, de avançar de uma forma sustentável. Sem dúvida. Paty, na Omni, mesmo você tendo uma camada de agente, esses agentes tocam dezenas e dezenas e centenas de lojas. Sim. Como que é o olhar da Omni para com essas lojas? Vamos lá. Primeiro, obrigada, André, aqui na sua figura, a Cox pelo convite, a Ana pelo convite, Rodrigo, Cecília, Ivan, prazer estar aqui dividindo essa mesa com vocês essa tarde. Bom, a Omni ela tem um modelo diferente, então a gente atua com agente. O agente é o meu primeiro correspondente bancário, o lojista é o meu subestabelecido. Tal qual tem sim uma corresponsabilidade que ela é subdividida, né? Então, aos olhos jurídicos, eu tenho essa figura do correspondente bancário sendo um agente, subestabelecido para a loja. E essa divisão para a gente é muito claro, né? É ali na loja que se origina tudo, né? No balcão onde a metade do caminho da esteira acontece. Então é ali que se origina, então aonde é esse PDV, como esse PDV está instalado, qual é o inventário que ele tem, a maneira como ele capta essa proposta, como esse cliente chega ali, a gente olha todo esse caminho. Então, cada vez mais, o detalhe, desde todos esse acompanhamento que a gente faz, não só do nosso agente, mas também do nosso lojista, para nós é determinante. Então, por exemplo, no caso de inadimplência, o mesmo de fraude, exige essa corresponsabilidade. E a gente leva isso muito a sério. Então, sim, o nosso correspondente, sim, ele é responsabilizado. Então, a gente tem um índice de fraude muito baixo. Por quê? Porque a gente realmente executa o nosso correspondente bancário no caso de fraude, sim. Então, a gente faz esse acompanhamento muito de perto. Claro, dado também o nosso tamanho, o nosso modelo de atuação, que é muito próximo, né? Hoje a gente tem 160 agentes, né, e cerca de 7.500 lojas cadastradas, né? Dentro desse modelo também, André, e aí aqui eu acompanho os demais, a gente também comunga da necessidade dessa conscientização da loja, né? O crédito não é um empecilho, o crédito é o início, assim, um crédito bem dado, uma loja que tem uma carteira bem dada, uma loja que tem, isso é mais negócio, isso é mais margem para a gente, isso é melhor para o mercado, isso é melhor para todo mundo. Sem dúvida. Então, embora a gente atue sim, o correspondente seja o nosso agente, a preocupação com o lojista para a gente é constante também. Muito bom. Eu vou pegar uma frase que o Rodrigo falou sobre deixar claro para a loja como que ela está sendo vista internamente. Uma coisa que não acontecia no passado e agora acontece, e eu acho isso fantástico, porque eu visito muito, é o lojista saber qual é o rating ou o score dele dentro do próprio banco, né? Então, quantas vezes eu visitei, a loja fala, o empresário fala, o meu rating no Santander é Platinum, o meu rating no Safra é tanto.
Isso eu acho que é um movimento muito bacana, porque isso era um dado interno, que era utilizado internamente para drivar uma taxa de juros, uma política de crédito, e agora isso é externalizado. E acho que isso começa a trazer uma mudança no mercado muito positiva, porque obviamente todo mundo vai querer estar numa classificação muito boa, porque tem os seus benefícios. Isso é um ponto importante. Eu quero trocar num assunto que não é polêmico, mas é um assunto que, mesmo sem a gente não querer tocar ou tocar com cuidado, a gente foi abordado aqui na feira nos 3 dias por empresários a todo momento, que é essa mudança ou esse movimento que aconteceu esse ano, principalmente de 6 meses para cá, onde o vendedor ele tem um papel importante dentro da dinâmica da loja por conta do modelo de comissionamento que todo mundo está fazendo. No podcast anterior, com a Fenalta, eu falei que o ano que vem a Fenalta ela tinha que fazer um slogan para os empresários: traga seu vendedor. Traga seu vendedor para a Fenalta. Não é só o empresário que tem que estar aqui, o vendedor que tem que estar aqui. E o meu ponto eu não vou tocar na parte de comissionamento, mas qual que é o papel que vocês estão fazendo com o time de vendas? Porque até então, o papel de cada um de vocês era com o empresário. Eu falo com o empresário, o meu acordo é com o empresário, a minha dinâmica é com o empresário. Mas quem vende, a partir do princípio, até tem os números aqui, tem 60 mil lojas, e se cada loja tiver 3 vendedores, tem 180 mil vendedores, que tem um poder muito grande. E é eles que estão atendendo o cliente. Qual que é o papel de vocês para isso? Vocês influenciam o empresário? Vocês influenciam como banco o próprio time de vendas? Porque acho que a qualidade de crédito, ela não parte do empresário, ela parte do time de vendas, porque cada um tem ali a sua de verdade. Qual que é o papel de vocês com esse miolo, que é a camada do mês? André, eu acho que o modelo de negócio de cada PDV ele é decisor para esse tipo de abordagem. Então você tem PDVs que o decisor é um FNI, você tem PDVs que o decisor é o dono, e você tem a maioria dos decisores que são os vendedores. É só um ponto de correção, nós não compactuamos em remunerar o vendedor. A gente incentivar a equipe de vendas é muito válido, importante. Realmente o momento mágico de uma venda acontece na mesa do vendedor dentro da loja. Nós temos nossos programas de incentivo, que é o Fórmula S, e com autorização do empresário para que chegue isso ao vendedor. Mas a gente entende que a grande rentabilidade tem que estar na mesa do empresário, e o empresário sim compartilhar de toda essa receita para a sua equipe de vendas. A gente sim fala, a gente também fala muito com os vendedores, mas a gente entende a importância e a relevância de também capacitar e treinar a equipe de vendas. A gente tem ferramentas que remuneram cada vez mais o empresário, e o vendedor, como sócio do empresário, vai ter parte dessa receita. A gente também tem planos diferenciados, que a gente entende que tem uma oportunidade aí da equipe de vendas sentir empoderamento nessa decisão, no momento mágico da abordagem, isso gera rentabilidade. Mas eu acredito muito que se o mercado trabalhar voltado ao empresário, o vendedor também ganha. Então, a gente treina os vendedores, tendo essa liberdade, essa oportunidade, a equipe está preparada para isso. A gente envolve nas nossas negociações que o vendedor seja uma parte importante dessa receita, e a gente vê sim o empresário voltado para isso. O empresário também, eu falo que a divisão é a melhor soma, né? Eu vejo o empresário participando dessa receita, a equipe de vendas. E eu gero um desconforto, ao meu ver, profissionalmente falando, quando a gente vê um comportamento um pouco diferente disso, mas a gente respeita a estratégia de cada instituição, mas eu acho que isso enfraquece o segmento como um todo. Então, acho que cada um tem sua estratégia. O banco vem incentivando cada vez mais o Fórmula S, principalmente quando tem os produtos agregados de rentabilidade. O vendedor tem um impacto muito maior do que ele vem sendo abordado de uma forma direta, e, sem sombra de dúvida, é uma peça tão importante como nossos operadores no segmento de veículos. E a gente compartilha dessas receitas a nossa equipe de venda. Então, acho que treinamento, capacitação, trazer para a mesa novos planos, novas configurações. A gente fala muito aqui na feira nesses últimos 2 dias do endividamento da população,
e a gente vê o vendedor tendo esse contato direto com esse público. E aí eu acho que isso não é um problema, acho que isso é uma alternativa, isso é um caminho para gerar uma nova venda, desde que você tenha a ferramenta certa na mão do vendedor para ele trazer a PMT que o cliente quer pagar naquele momento mágico que acontece. Então, capacitar e treinar também é parte do nosso trabalho como financeira, em apoiar o segmento. Concordo. Antes de passar a palavra para os colegas, eu acho que um dos papéis da loja para com o banco é tudo isso que vocês falaram, mas um dos papéis do banco para com a loja, já que o banco quer que essa loja respeite os valores, é justamente a área comercial de vocês, que é uma área gigante, faça esse treinamento ou faça essa conscientização. Quais são os valores dos princípios do Santander, quais são os valores dos princípios do PAN, quais são os valores do Safra, quais os valores da Omni, porque quanto mais esses 180 mil eles souberem como vocês trabalham, melhor. E acho que o que eu vou falar é chover no molhado. As melhores lojas que eu visitei são lojas onde o time de venda é um time estruturado. É quando fala, poxa, meu turnover é muito baixo. Não é aquela loja, quando você entra e o lojista fala, puxa, estou perdendo o vendedor a toda hora, eu estou trocando o vendedor a toda hora, opa, tem algum ponto que eu tenho que olhar aqui com mais atenção. E o oposto também é uma verdade bacana de compartilhar. Acho que assim, a nossa posição em relação ao tema, acho que é super importante e relevante. A financeira, o Santander, a gente já está há 62 anos no mercado, a gente se orgulha muito dessa história. Tem um tema que acho que é super importante, a gente teve uma mudança significativa acontecendo no mercado nos últimos anos. Eu costumo dizer, eu estou há 25 anos nesse mercado, né? já faz um tempinho, daqui a pouco eu vou entregar a minha idade aqui. Mas claramente no passado, quando a gente falava desse mercado, o vendedor era exatamente aquela pessoa que não deu certo no mercado e que de alguma forma ele tinha aqui uma válvula de escape para trabalhar no segmento. E a gente também não tinha um profissionalismo tão grande por parte das lojas e que ao longo do tempo isso foi se mudando, foi adquirindo novos KPIs, novas oportunidades. A gente está aqui no 14º Congresso da Fernalto, tem um papel e responsabilidade muito grande nesse processo de transformação, de cada vez mais a gente estar conectado com o Detran, cada vez mais a gente ter ferramentas. Hoje a gente tem um veículo que quando você compra no Brasil, ele tem uma garantia real, acho que é super importante. A gente não pode esquecer que muitas vezes é o primeiro patrimônio do brasileiro e muitas vezes vai ser o único patrimônio. A gente tem um papel e uma responsabilidade muito grande dentro desse contexto. Posto isso, existe e existiu uma evolução muito grande por parte dos empresariados no Brasil. Hoje, a gente deixou de ter lojista e hoje a grande maioria são empresários. Sim. E que de alguma forma também foi necessário ao longo do tempo mudar o papel desse vendedor. E o Santander, por ser líder de mercado, ele tem um papel adicional dentro desse contexto. E a gente criou há 8 anos atrás a Universidade Web Motors. Hoje a gente tem em torno de 6 módulos, são módulos diferentes, que a gente vem catequizando e mudando a forma do comportamento desse vendedor, desde quando ele chega dentro de uma loja, como é que ele tem que ter abordagem. E eles aderem? Sim, a gente treina, eu diria para você que hoje em torno de uns 60% do mercado brasileiro já foi treinado dentro da nossa universidade. Porque a gente trabalha muito forte em relação a isso, a gente coloca em hotéis, às vezes dentro de shoppings, dentro da própria loja, a gente faz muito treinamentos mesmo, porque de alguma forma aqui a gente tem que estar ajudando e apoiando o empresariado para que ele tenha cada vez mais qualificação desses profissionais. Eu fui responsável por muito tempo também do programa de Loyalty, que é o programa de fidelização. A gente tem hoje um programa de fidelização para o dealer, que de alguma forma, quanto mais capacidade ele tem de geração de negócio, mais ele tem ali a capacidade também de gerar recursos para dentro da sua loja. A gente criou sim ao longo do tempo, já tem em torno de 7, 8 anos, e de uma forma muito transparente, onde o dealer ele entra e ele pode autorizar ou não autorizar ter o programa de fidelização, e que de alguma forma a gente trata, a gente entende no Santander que você ter os bons profissionais e profissionais bem remunerados significa você também ter a capacidade de mudar esse segmento. E foi isso que a gente veio construindo nos últimos anos, gamificando, de alguma forma aqui tendo uma relação super importante, mas com muita transparência, que tem que ser dessa forma. O dealer, que é o empresário, que é quem
teve lá, ao longo da sua história, a coragem de montar um CNPJ, que ser empresário no Brasil não é um tema fácil. Não. A gente sabe que é muito difícil e muito complexo. Ele precisa de boas pessoas para que de alguma forma esteja trabalhando com ele e que de alguma forma ele consiga desenvolver o negócio dele, que acho que é super importante. E o Santander entende que se ele consegue apoiar isso de alguma forma, de forma muito transparente, e que a gente tenha jogo combinado, eu acho que é algo que a gente já vem fazendo há bastante tempo, que traz uma velocidade importante e que tenha muita transparência para que o consumidor cada vez mais, quando estiver entrando dentro de um dealer, ele consiga falar com um vendedor mais qualificado, um vendedor que consiga explicar o carro, consiga explicar uma SET, um custo efetivo total, consiga mostrar ali, se estiver vendendo um seguro, ele consiga falar daquele seguro no detalhe, né, que não seja uma venda empurrada. Para que você consiga fazer tudo isso, você precisa de qualificação. Sem dúvida. Então a gente trata muito da universidade, a gente tem um time comercial, eu tenho uma quantidade significativa de pessoas pelo Brasil, a gente treina os vendedores também diariamente e são focados no segmento, e a gente treina o nosso time e cuida muito do turnover para que de alguma forma a gente consiga fazer isso com um dealer e que o dealer consiga, quando ele estiver sentado fazendo uma venda, ele tenha confiança de vender os produtos. Sem dúvida. Porque ele é um correspondente bancário, ele tem uma coparticipação em tudo que ele faz e ele tem que ser treinado para vender. E esse é o nosso papel. Muito bom. Dentro do nosso ecossistema, André, a gente tem essa preocupação e esse cuidado, né, com a educação. Né? Passa pela educação do vendedor, a educação do lojista, por uma formação mais profissional. E a gente tem também as boas práticas, a gente aprende com elas e acaba aplicando ou tentando trazer aí um passo a mais na evolução. Dentro do nosso ecossistema, a gente tem a Mobiauto, que tem lá a Universidade Mobiauto. A gente tem e promove treinamentos de tiro curto para vendedores, de formação, mas tem também a universidade, e aí é uma formação efetivamente reconhecida pelo MEC, dentro do segmento automotivo. Mas muito além disso, o nosso time também é preparado internamente, seja na Universidade PAN ou na Universidade Mobiauto, para conseguir levar para o nosso originador de negócios, para as nossas lojas, toda essa orientação de como trabalhar melhor todos os instrumentos que eles têm nas mãos. Dentro da nossa cadeia, a loja é extremamente importante, o vendedor também é extremamente importante, porque ele lida direto e recebe em primeira instância o consumidor final. Então é ele que faz um filtro inicial para nos apresentar uma proposta ali de crédito. Tudo que a gente desenvolve dentro do Banco Pan, respeitando obviamente as características de cada instituição financeira, cada uma tem uma decisão sobre a estratégia que vai aplicar na ponta. A nossa decisão foi trabalhar única e exclusivamente voltado para a loja. Não faz nenhuma campanhas, faz para o vendedor, mas campanhas de incentivo. Não existe nada direcionado para o vendedor. Tudo passa pela loja. É o CNPJ que é o nosso cliente principal. O vendedor é extremamente importante nesse contexto, mas a gente entende, faz parte da cadeia. Faz parte da cadeia, é extremamente importante, mas a gente promove para a loja condições e aí acordos comerciais e tudo, para que ela possa aí engajar os seus vendedores e fazer a sua decisão ali estratégica também para aplicar aquele recurso que eventualmente a gente tenha combinado para uma determinada campanha. Enfim, tudo é voltado para preparação, para melhoria, e eu volto no tema educação, que também dentro do nosso trabalho é extremamente importante. Quanto mais consumidores, e o consumidor está mais preparado, está mais embasado, ele hoje consegue inclusive litigar muito mais, porque ele tem um conhecimento mais vasto, está na palma da mão o que ele quiser buscar em termos de informação legais e tudo mais. Então a gente precisa preparar muito bem o nosso originador de negócio, o nosso correspondente, que é a loja, para que ele consiga fazer e cumprir muito bem o seu papel, respeitando toda a legislação, tendo todo esse cuidado na apresentação do que se propõe para o consumidor final, para que ele consiga transitar de uma forma muito mais organizada por todas essas cadeias que envolvem uma venda em si. A venda, o financiamento bancário e tudo. Então, assim, extremamente importante o papel educativo que nós, enquanto instituições financeiras, temos
tanto para o nosso cliente, que é a loja, também o consumidor final, porque a gente é responsável, no final das contas, por tudo isso, né? A responsabilidade sobre a concessão do crédito é nossa, é do sistema financeiro, é dos bancos, né? O correspondente apresenta, ele é responsável pela garantia, a gente também é corresponsável no final das contas, o consumidor, por sua vez, é responsável por manter a parcela do seu contrato adimplente. Todo mundo tem responsabilidade nesse negócio e o processo de educação de cada um cumprir muito bem o seu papel, eu acho que é fundamental para que a gente construa uma operação de sucesso. É isso. Muito bom. Nessa linha, André, a gente passou muito tempo cuidando dos nossos agentes, né? Que é a nossa primeira linha de correspondente. E isso a gente fez com muita excelência, né? Porque E agora a gente está começando a descer isso para os nossos lojistas. E muito na linha da educação, uma vez que a gente lida com esse público CDE e na linha que os colegas trouxeram, principalmente a educação financeira. Porque para esse público, ele tem uma necessidade de crédito muito grande, mas ele não tem educação financeira para ter esse crédito. Então, primeiro, a educação. Então, a gente também tem a Omni Universidade, onde a gente oferece cursos, né? E aí a gente abre essa universidade também para os nossos clientes. Então, eles também têm acesso à plataforma, mas a gente direciona muito para os nossos lojistas e para os vendedores. E a gente, o ano passado, a gente tem também o Clube Omni na linha do incentivo. Mas o Ivan trouxe uma coisa importante, né? É sempre o empresário, o lojista, tudo que a gente faz para essa plataforma é para o empresário e, consequentemente, cascateado para a equipe Desde dele. que o lojista, né, o empresário ele. autorize. Isso, Exato. é Tem ele que que ser dá o transparente. aceite. No isso. caso do Santander, assim, ele vai lá e ele fala assim, eu quero ou não quero? Eu quero, isso. Tem que é ser isso. transparente. E O ali lojista tem, que saber. exatamente, aí tem toda a gamificação e tal. E essas plataformas, elas estão muito modernas, né? Então a gente tem aí toda uma inteligência, né, artificial que cuida disso, porque ela consegue me dar, dados os dados que são imputados ali, o que aquela loja precisa, né? De repente, se é o curso, de repente... E aí eu classifico ela por nível lá, de bronze a diamante, e aí eu consigo ter uma visibilidade rápida, como é que eu posso atuar com cada um deles. Então, passa a ser também uma ferramenta estratégica muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, como os colegas trouxeram, a educação, eu acho que é o principal pilar disso. E para a gente, principalmente para o público que a gente atua, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. Meninas, eu vou até interromper aqui vocês rapidamente. Vocês tocaram num ponto que é como profissionalizar, né, esse lojista. E a gente vê cada vez mais que alguns vêm tentando fortemente. Né? O Santander, que é gigante e tem 30 mil registrados, poderia ter 60. E não tem 60, talvez porque os outros 30 não são bons o suficiente. E aí eu queria ouvir de vocês, cada um dentro da sua característica, porque o interessante aqui é que nenhum compete com o outro diretamente, vai ter uma interseção muito pequena, né, entre vocês. O que faz vocês escolherem um lojista? E se há a palavra educação, ensine. O que faz um lojista ser benquisto, ser aceito e aprovado por uma instituição financeira? Rô, vai você. Vamos lá. O nosso, o Santander, ele atua em todos os segmentos. A gente também atua muito forte em todas as classes sociais. Então, a gente atende desde quem vende a linha Premium. A gente atua também, por exemplo, a gente é muito forte também no segmento de motos. A gente sabe que motos, por exemplo, tem um público C e D importante. A gente está conectado com o Santander e o Santander também não tem distinção. Então, assim, a gente atua com todos os níveis e tudo mais. Hoje, quando a gente faz qualquer tipo de avaliação, primeiro que ele tem que ter a responsabilidade do seu CNPJ, de alguma forma ele ter os seus quinais já pré-aprovados, de alguma forma, para a gente poder iniciar ali a conversa. A gente faz inicialmente uma pré-avaliação do seu estoque, a origem financeira. A gente tem aqui um compliance muito forte, um PLD que a gente trabalha muito potente para saber a origem daquele recurso, saber da onde está vindo aquele valor que foi empregado dentro da loja, né, da onde está vindo aquele estoque, para de alguma forma você não ter nenhum tipo de problema futuros, e você colocar o cliente final em risco. Então a gente tem esse papel e responsabilidade muito forte. A gente também faz uma conexão super importante. Quando a gente vai cadastrar o dealer, a gente já oferece para ele ali a capacidade de ele também se conectar na pessoa jurídica.
para que de alguma forma a gente também tenha a condição de aportar outros recursos para ele, e a gente já olha a saúde financeira desse dealer. A gente também olha muito forte o seu estoque, e aqui a gente vai ter uma evolução muito importante acontecendo nos próximos meses, que é o Renave, né? Com a entrada do Renave, a loja já conseguindo colocar o veículo no seu estoque vai trazer uma segurança adicional, né? Porque isso é algo que hoje nos preocupa. A gente sabe que ainda tem uma informalidade e que muitas vezes a gente tem que acabar conectando, e é super importante a gente saber esse rastreio, da onde está vindo o recurso, como é que é o comportamento dessa loja ao longo do tempo. A gente muitas vezes a gente não tem muito tempo assim, a loja acabou de abrir o seu CNPJ, não vou cadastrar. A gente não tem muito isso, a gente se preocupa muito de onde está vindo aquilo. Então, aquele empresariado, qual que é a origem dele, se ele está vindo do segmento ou se ele não está, quem são as pessoas que estão, por exemplo, se ele tem ali investidores em conjunto. Os sócios, né? Além dos sócios, muitas vezes a gente tem investidores. A gente olha o recurso financeiro, a gente olha se ele é PEP ou se ele não é. Então, assim, acho que é super importante essa porta de entrada acontecer. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, olhar para dentro do seu estoque para verificar se esse estoque ele é aderente, se a gente vai colocar o nosso cliente final em risco ou não. Isso. E o terceiro, depois que ele entrou, aí tem toda a história que a gente comentou aqui do tema dessa responsabilidade. E dos sócios, a gente olha muito a origem desse sócio, olha se ele já teve ao longo do tempo problemas do mercado ou não. A gente olha também a saúde financeira da empresa, que acho que é importante, e a gente tem muitos dados hoje, né? Sim. Hoje os dados estão aí e é muito fácil a gente entender se aquele dealer ele tem ou não, se ele pode ou não trabalhar com o Santander. Se é real ou não. Se ele é real ou não, né? É isso. É super importante. E aí eu emendo com você, Cílio, só essa, depois eu passo de novo para o André. Nesse sentido, que eu imagino que todos vocês fazem muito parecido, né? Verdade. Uma loja que tem seu estoque com mais de 50% em consignação, isso é bom ou isso é ruim? A gente tem uma avaliação quanto a isso. Eu não vou classificar, Ana Renata, como bom ou ruim, né? Eu diria que tem um risco maior, envolvido. Por quê? Porque, óbvio, com o advento do Renave, isso vai trazer mais regulamentação e traz para todas as instituições uma segurança maior no processo. E, óbvio, que trabalhar num ambiente mais seguro é mais tranquilo. Se faz uma avaliação 360 do cliente, não só o tempo de CNPJ, mas também o histórico desses sócios, né? Como é que foi composta aquela sociedade, tem toda uma avaliação. O nosso mercado ele é muito relacional, então a gente conhece muita gente e conhece outro tanto de pessoas, e a gente vai construindo essas bases de informação para nos ajudar, né, não só na análise pura e simples de um CNPJ ou de um histórico de um CPF ou outro. Mas olhando para essa questão do estoque, é super importante que seja completamente validado. Quanto mais segurança a gente traz para o processo, é mais tranquilo para o consumidor final, é mais orgânico para os bancos trabalharem, não passa nenhum sobressalto, né? Óbvio que a gente tem e sabe que o mercado trabalha ainda com alguma coisa em consignado, mas tentamos passar essa orientação, esse direcionamento que, de novo, não classificamos como bom ou ruim, mas risco porque você tem um adicional aí que o carro não é efetivamente da loja. Está sendo transacionado por aquela loja, mas tem um terceiro envolvido. Então, é importante que o consumidor final também tenha conhecimento quanto a isso. E aí, fala, desculpa, por favor, só um complemento não, que acho que é importante. O tema da consignação ela é complexa. O que a gente faz de linha de defesa de alguma forma, a gente só paga financiamento para o Corban. Então, assim, o carro ele pode até ser um consignado, mas por isso que eu comentei da conta do Santander, a gente só paga se for na conta do Corban. CNPJ. Então, o Corban ele tem a responsabilidade total de entregar a documentação para o cliente final de forma correta e nos apresentar a documentação de forma correta, porque a gente está pagando dentro do CNPJ, que é o Corban. Isso é importantíssimo, esse complemento.
E aí, diante disso que o Rodrigo falou, que todos vocês já sabemos que fazem igual, né? Que é este levantamento do background, vamos chamar assim, né? Ou da capivara, como vocês gostam de dizer, né? Do CNPJ, né? Do lojista. E você, como falou aqui, que a consignação não é bom, não é ruim, mas apresenta o risco. Então, o Renave, de fato, tende a ser, Ivanzinho, um potencial maior aprovador de crédito? Sem sombra de dúvida, né? Hoje, a gente fala de fraude, a gente não tem fraude no CPF. Acho que todos os players hoje tá muito preparado o comportamento do CPF. A nossa fraude, quando existe, é uma fraude na garantia. E, normalmente, a fraude na garantia ela está vinculada a um intermediador no meio do caminho utilizando um Corban. Como o Ercílio falou. E um Corban que trabalha com uma quantidade muito grande do seu estoque consignado e ele não repassa isso para o consumidor final, do proprietário do veículo. O Renave vem para sanar esse tipo de comportamento e vem sim para trazer precificação mais baixa, porque a gente coloca isso em preço. Vem sim para aumentar um apetite a crédito, Sim. porque a gente também trabalha provisionando um risco maior no perfil de loja, que tem essa característica. E nós deveríamos olhar com muita atenção e olhamos todos nós, mas não deixamos de atender. Mas um ponto que o Biasotto faz, a gente deposita na conta do Corban. E a gente se depara com alguns problemas, o Renave realmente traz essa segurança para todo mundo e digo mais. O Renave traz uma segurança melhor para o consumidor final. Isso, eu queria muito que vocês falassem sobre isso. Então, o consumidor Explica final... por que o consumidor final é beneficiado, gente. O consumidor final precisa ter uma experiência positiva com aquele empresário, com aquele PDV. E o Renave traz essa segurança para ele. Nós estamos o tempo inteiro defendendo para que o colaborador, o consumidor final, realmente tenha esse benefício dessa experiência positiva. E o Renave vem a uma dor que não é só dele, acho que essa dor também é nossa. Ele também resolve esse problema. E eu diria, né, Ivan, que assim, pro dealer também é importante. Pro dealer é muito bom, que muitas vezes o dealer ele vai lá, compra um carro, ele coloca dentro do seu estoque. Muitas vezes ele acaba não transferindo, né? Ele não transfere para O nome da loja. o nome da loja. E o que acontece? Aparecem multas, aparecem problemas judiciais, um monte de outras coisas que com a entrada do Renave isso sana. Porque teoricamente, a partir do momento que ele colocou para dentro do CNPJ dele isso, e está tudo regularizado, não tem mais problema de gravame, que a gente é um negócio que acaba acontecendo. Às vezes o lojista vai lá, quita um contrato, aparece gravame que foi feito em outra loja de forma errada. Tem muitas vezes, infelizmente, a gente tem no nosso mercado dealers que vendem senhas com ganhos financeiros rápido, que isso é um negócio complexo e ele não sabe do papel e responsabilidade muitas vezes que ele tem nisso. E muitos dos dealers acabam, inclusive, tendo um problema com a justiça forte por causa disso, né? Porque é um problema criminal que acaba acontecendo e muitas vezes pela desinformação ele acaba caindo no ponto ali do fraudador, né? Que a gente sabe que o fraudador ele está sempre um passo, ele sempre tenta estar um passo à frente de todas as pessoas. E se ele não tem esse papel e responsabilidade também para olhar isso, é um tema muito complexo. Além disso, trazer essa segurança para o cliente final e trazer essa segurança para o banco na geração de financiamento, você diminui esses problemas que você acaba tendo no dia a dia, que muitas vezes você baixa um contrato para prejuízo, um monte de outras coisas que você precisa sanar o problema do cliente final. Isso aqui a gente costuma dizer que é o custo de uma operação que ela não deveria existir. Sim. A partir do momento que você tem ali, né, Ivan, né, Ercílio, você tem ali, de alguma forma, esse processo acontecendo de forma correta, o que acaba acontecendo? O cliente final ele fica mais seguro, você consegue diminuir a sua precificação, você consegue muitas vezes arriscar um pouco mais no crédito e, por consequência, o consumidor final ele consegue realizar o seu sonho de forma mais correta. Eu acho que também, através do Renave, Ana Renata, a gente como banco que incentiva esse segmento a ser maior e melhor, a gente também, para o revendedor, para o lojista, para o empresário, a gente vai trazer mais linhas de crédito. Ele tendo esse carro dentro do seu estoque, isso vai dar um poder de compra muito maior através de cada um da sua metodologia de linha, para ele poder comprar melhor também em maior quantidade. Então hoje a gente tem muita informalidade no estoque do revendedor. Então a gente também não dá toda a linha que ele merece ter, porque falta produto. Porque você não tem visão sobre aquilo. Exatamente. O Forplan é um exemplo disso, né? Exato, que é o que nós estamos trazendo para o mundo de loja e o estoque é muito poderoso nesse sentido.
Ô, Ana, se eu pudesse dizer para os consumidores, que eu sei que é o alvo do podcast aqui também, é isso. Eu acho que é mais opção, mais barata também e mais acesso a crédito. Eu acho que são as 3 coisas. Sim. Eu acho que ele só ganha. Eu acho que só ganha. Sim. Eu tô E querendo tem saber uma também. parte aqui que é importante, que a gente falou aqui de 3 personagens: a loja, o vendedor e o banco. E pegando esse tema do Renave que a Renata trouxe, que eu acho que é importante estar falando da parte dos operadores. Porque hoje, os dados do Renave ou os ganhos do Renave, eles estão muito sendo falados por vocês. Nos fóruns, nas feiras, nas associações. E o lojista, ele está tendo, na minha percepção, uma informação muito técnica do que é o Renave. E a gente tem que abrasileirar, a gente tem que trazer isso de uma forma mais palpável. Porque quantas vezes eu já fui para a loja e o cara já fala, olha, o Renave eu vou pagar mais imposto. Nossa, meus lojistas. E isso se torna uma retórica até cansativa. E vocês têm um batalhão na rua, não estou falando do lado pejorativo, um batalhão potente na rua para que possa esclarecer isso para o lojista e materializar para ele. E eu acho que queria que vocês falassem um pouco disso. Como que vocês estão preparando o time de vocês para falar de temas tão técnicos? O Renave é um tema técnico, não é só colocar um carro para o nome da loja. Falar sobre o marco de garantia, qual é o benefício para o barateamento do crédito, para aprovar mais crédito, mas para esses 2.000 operadores, mais os seus agentes, para levar essa informação para a rua, que não é fácil. Vocês falam muito bem isso, falam com propriedade, mas tem 2.500 pessoas na rua, no mínimo, que tem que falar tão bem quanto vocês, e tem que convencer tão bem quanto vocês. Além do processo de convencimento, eu não quero polarizar aqui, eu vou... acho que é um tema, eu fico super feliz com o tema. É que assim, não é um tema que eu diria para você que é um tema fácil. Por exemplo, você acabou de comentar sobre o tema do marco legal das garantias. A lei está aprovada, só que ela está sendo normatizada. E que muitas vezes a gente sabe como é que funciona no Brasil, porque você tem várias classes que de alguma forma tem testes sendo feitos. Hoje eu até estava participando numa conversa com o Ivan pela manhã e que de alguma forma a gente estava falando exatamente disso, né, Ivan? Porque assim, a gente começou a testar ali, por exemplo, com as registradoras, com o Detran. Sim. Depois a gente começou com o cartório, aí uma hora pode com o cartório, uma hora pode com a registradora, uma hora pode com o Detran. Então assim, leis quando elas estão sendo normatizadas e elas estão sendo implementadas, e existem vários testes sendo feitos, o que a gente precisa fazer aqui é ter muita calma, saber que a gente tem que de alguma forma estar dialogando sobre o tema e que a mudança elas vão existir ao longo do tempo. Sim. O que a gente precisa fazer é se adaptar. Quando a gente fala, por exemplo, do Renave, eu falo muito aqui com os dealers, eu visito demais dealers, né? E o nosso time está preparado para falar. A gente sabe, por exemplo, que o Detran, por exemplo, o Detran de São Paulo já tem a portaria, já está normatizado, já está tudo certo. O dealer, ele vem se adaptando, mas que também ele tem um período de maturação que alguns acreditam mais e já viraram a chave, outros, aquele negócio, só acredita vendo. Isso. E aí muitas vezes bate ali na porta, fala assim, olha, chegou o momento aqui, ou você vira a chave ou você não vai pagar mais seus contratos. Isso. E a gente já está chegando nesse processo, a gente tem falado muito, por exemplo, eu já tenho várias lojas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que só pagam no Renave. Quando a gente vai, por exemplo, no Espírito Santo, 100% é Renave. Quase 100%, né? quase 100%, se não é 100% no Renave. 95%, Então, assim, é. Então esse processo ele vai acontecer ao longo do tempo, lógico, não é um tema fácil, tem uma mudança estrutural acontecendo, mas é uma mudança estrutural positiva. Sem dúvida. A gente tem, hoje Muda a gente, o por jogo. exemplo, muda o jogo. Santander, por exemplo, hoje a gente tem as grandes montadoras com a gente, né? Então, posso citar aqui a Hyundai, Mobilize e várias outras, e que de alguma forma a gente já tem a gente já tem ali o Forplan funcionando super bem e que automaticamente a gente só não evoluiu ainda para os usados como deveria, não que a gente não tenha, a gente tem, mas a gente não consegue evoluir porque o carro não está em nome. A partir do momento que o Renave entra, você começa a ter uma outra categoria de lojas mais profissionais, Sem dúvida. né?
que de alguma forma a gente vai conseguir Vai avançar surgir nisso. uma nova categoria praticamente de Isso, loja. com RP funcionando, por exemplo, a gente Isso. comprou revenda mais recente, que a gente tem informação, consegue conectar. Então tem muita coisa para acontecer nos próximos meses, digamos, e que vai necessitar, e que bom que a gente tem, por exemplo, aqui uma Fenal, que a gente consegue ficar aqui 3 dias discutindo sobre esse Sem tema. dúvida. E sem o dúvida. Detran já vem notificando, né? Então, já está acontecendo essa notificação para os PDVs. Eu acho que os lojistas... E nós também, né? Eu acho que os É. lojistas estão bem preparados. Para você ter uma Certo, certo. ideia, nós mandamos uma relação para os operadores de lojas que ainda não tinham aderido ao Renave. E como foi? Ele cobrando a loja que Não é tinha nem aderido? cobrando, eu acho que é Informando. trazendo a informação e a oferta de valor que vai acontecer. Então, eu acho que quando isso for implantado, automaticamente todos nós vamos trazer os incentivos de preço, de Isso. crédito, de É. rentabilidade, porque vai ter mais espaço para Só isso. tem a ganhar. Então, eu acho que, sinceramente falando, eu acho que até os lojistas já estão com uma expectativa alta Que para bom. startar isso. Os lojistas que a gente define como bons Estruturado. parceiros. Isso, E já estão se isso. adaptando, né? A São Patrícia todos. também está vendo bastante Esse isso é o ponto. também. Sim. Eu acho que ainda tem muita loja na dúvida, que lojas que não se qualificaram ao patamar de entender o que precisa ser feito. E vocês acham que eles entendem assim? Olha só, eu quero um carro de 100 mil reais, mas eu não tive crédito, quer dizer, o consumidor tem o crédito para 100 mil reais, mas um crédito que não cabe na parcela, não cabe no bolso dele. Dentro de um Renave, em que vocês podem, na verdade, considerar uma redução desse preço do dinheiro, ele pode ter acesso a esses 100 mil, em vez de trocar por um carro de 70, porque caberia. Eles entendem isso. Que baratear esse crédito significa que ele pode comprar um carro mais caro porque a parcela caberá no bolso? Isso é perceptível? Você fala para o consumidor final? Para o lojista explicar isso para o consumidor final. Por mais que a gente tente, né, passa por uma mudança de mentalidade. Passa, Como todos nós trouxemos aqui. Passa por uma mudança de mentalidade por parte do lojista para que isso reverbere e chegue até Isso. essa ideia para o consumidor final. O lojista, aquele que está mais engajado no processo, que já entendeu, né, e a gente trabalha isso diariamente, Sim. essa questão de preparar, de orientar, de tentar explicar até de uma forma mais simples o que é o Renave, o que ele pode proporcionar, ainda assim tem clientes nossos que fazem aquela coisa do, não, vou esperar. Porque o brasileiro vou- é assim, né, Ercílio? Eu vou até Vou o deixar o último outro se dar mal momento. primeiro. Não, né? alguns até falam assim pra gente quando a gente está visitando, não, eu vou entrar, mas calma, eu vou até o limite. Meu vizinho nem fez ainda. né? Eu até já fiz, mas eu trabalho aqui ainda com o sistema em paralelo, porque eu vou esperar. Então, mas a partir do momento que todo mundo conseguir entender plenamente que é necessário olhar para esse negócio, com esse olhar atento de que vai trazer benefício para toda a cadeia, eu acho que a gente vai dar um passo largo na direção que é necessário para trazer segurança para todo o processo Vocês e, acham óbvio, que- condições para o consumidor final também diferenciadas. Que chega no nível do consumidor. Sabe o consumidor chegar na padaria e falar, você é da nota fiscal? Chegar numa loja e falar, você tem Renave? E só comprar se tem Renave? Chega nesse... Eu acho que esse é um papel de todos nós também. É. Startou expandir a comunicação e trazer a informação para o consumidor final. Cada vez mais Começar a clareza falar para isso, nisso. né? Isso. Começar a Assim falar... como foi a nota fiscal. Assim, Isso. né? Eu acho que se a gente começar a falar disso. Eu acho que vocês têm um papel, e com certeza vocês sabem dessa potência. Hoje não estando mais num banco, estão me ouvindo? Volta mais perto. Isso. Hoje não estando mais no banco, eu vejo o quanto a loja presta atenção em tudo aquilo que vocês falam mesmo. Eu sempre gosto de falar, não de uma forma pejorativa, mas de uma forma muito realista, como surge o lojista. O lojista é um vendedor que deu certo, comprou carro, fez um CNPJ, geralmente, na grande maioria, vem de uma origem simples. Então, quando ele se depara com alguém que ele cria uma relação de confiança, é como se vocês viram ídolos. Quantas vezes eu vi aqui, eu mesmo passar vários lojistas que tem o seu banco que ele idolatra. Eu gosto muito de trabalhar com aquela pessoa, que geralmente é um de vocês, né? É um papel muito importante. Eu acho isso uma outra potência. E que vocês consigam transportar essa idolatria no bom sentido para que seus operadores também sejam esses geradores de opinião e consigam engajar.
porque acho que está na nossa mão. Eu falei isso, acho que em todos os meus podcasts. O banco ele está com um papel agora tão importante, falando de 3 blocos, não somente do cliente, falando da garantia, falando da qualidade da loja e falando da qualidade do cliente, porque todas aquelas coisas que eram besteira, mas era um pecado no passado falar, o score de um cliente eu não posso falar para uma loja, o score da loja eu não posso falar para uma loja. Agora vocês podem falar segredos para eles, para ajudar eles. É muito bom e muito importante. E que vocês consigam propagar isso através dos seus times comerciais, porque o mercado só vem a crescer. Imagine o modelo de uma loja, quando entrar o Renave, quando entrar o marco de garantia, e os seus operadores poderem ensinar o quão potente vai ser. Vão cair 2 décimos de pontos percentuais em cada taxa de juros, vai subir 10 pontos percentuais uma aprovação, porque se tem mais garantia, é muito potente. É mais Dúvida. pessoas andando de veículo, é mais pessoas tendo o seu caminhão para trabalhar, a sua moto para trabalhar. Acho que é super importante. E eu tenho conversado muito com os dealers, muito mesmo, e todos, sem exceção, a grande maioria deles, eles estão assim, se adaptando ao contexto do Renave e eles entendem de forma positiva. Que a partir do momento que todo mundo trabalha de uma forma igualitária, não é a mesma base, e todo mundo recolhendo teoricamente seus impostos e trabalhando de forma correta, faz com que você normatize o mercado. Sem dúvida. Porque assim, a dificuldade hoje é você faz o recolhimento de um imposto de um lado e você tem um concorrente vizinho não fazendo. Hoje, o que acontece? Isso incentiva o quê? Muitas pessoas trabalharem de forma incorreta. A partir do momento que você tem uma base, que todo mundo trabalha de forma igual e que você tem as mesmas qualidades, digamos, o que diferencia um do outro é a forma como você compra o carro, é a forma com que você trata o teu cliente, é a qualidade que você faz da sua Sem operação. dúvida. E aí você, de alguma forma, você corrige algumas ineficiências que muitas vezes é feito com imposto. Sem dúvida. Tem um ponto, Rodrigo, que eu acho que é importante também, que desde o início, né, nas discussões do Renave, uma vez que todos os bancos se uniram e que ninguém abriu mão, eu lembro das discussões quando falou assim, ó, o Renave vai entrar dia X e ninguém vai abrir mão disso. Eu acho que também o recado dos bancos também foi muito importante. Foi. Porque uma vez que o ditar esse mercado também foi para o lojista um recado que, ó, vou ter que me adaptar. É isso. Porque se uma vez não tivesse essa unicidade, poderia falar assim, ah, então eu vou fazer no banco X, vou me aproveitar e vou fazer com o banco Y. Uma vez que teve essa unicidade, cara, você vai melhorar para todo mundo. Com Né? certeza. Uma vez que o mercado é de todos, a Aninha trouxe bem, cada um dentro de um nicho, cada um... Gente, isso é maravilhoso, não só para o Renave, mas para outras evoluções que a gente sabe tão necessárias e eu acho que deve acontecer. Com certeza. Em março, quando a gente teve a primeira... Eu tinha mais ou menos umas 9.500 pessoas numa live e eu falei, olha, a partir de amanhã começa. Depois teve que o Detran veio, Isso. prorrogou e tudo mais. Foi. Eu nunca recebi tanta ligação no dia, mas assim, é necessário. É necessário. É necessário, é isso mesmo. É. É a coragem de fazer. É a coragem né? de fazer. É a coragem de fazer, Sim. porque vai ter que fazer. Né? Mais cedo ou mais tarde vai ter Mas que e fazer. se é uma normativa? Normativa se cumpre, não se discute. cumpre, é. Exatamente. Não é uma normativa que empata negócio, é uma normativa que gera negócio. Né? Enquanto o lojista que está lá na ponta, que é a peça mais importante, não entender que é um gerador de negócio, ele vai deixando para depois, Vai como deixando disse para o Cid. depois. Né? Né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quem ganha não é quem sabe o que tem que ser feito, é quem realmente faz o que precisa ser Faz, feito. é. Perfeito. Eu acho que nós estamos todo Exatamente. mundo bem alinhado nesse sentido e o que está acontecendo aqui hoje potencializa esse conhecimento e divulga isso para todo mundo que está nos assistindo, o quanto tem de oportunidade para esse mercado ser ainda melhor. Isso. E quem ganha, né, Ivan, é o cliente final. É o É o cliente cliente final. final. Que é a isso. nossa maior riqueza. A gente, Que todos vocês estão atrás de quem? Do cliente final. sem dúvida, Sim. a gente está E o trazendo dealer clareza, O né, dealer, eu tô falando vocês com o sim, dealer. clareza para o processo, transparência para o processo Isso. e segurança para o processo. É. Então, Porque um banco, gente, ele não quer recusar o crédito, ele vive de vender crédito, mas Claro. ele também tem que evitar o risco. Né? É. Então, quando é um crédito com risco, eu não quero. Para continuar, Dando um crédito. concedendo crédito. Eu lembro anos atrás, quando a gente implementou também o Gravame, né? Lá atrás, nossa, foi uma revolução. Eu lembro que dentro das filiais que a gente tinha lá da antiga Imoré, você tinha que ficar fazendo instrumento de liberação.
Hoje você Tá falar de entregando a instrumento idade. de Quem lembra liberação. dessa época aí? Isso. Não, mas olha Só o o Rodrigo é processo. dessa época. Olha o processo de evolução que teve com um negócio que foi assim, que mudou. E a gente não pode esquecer que assim, hoje o carro no Brasil, ele vale dinheiro. Ele tem um papel ali, que agora nem mais papel que é o digital. Aquela documentação, ela traz uma segurança para o consumidor que a hora que ele for vender aquele carro, o carro no Brasil vale dinheiro. Isso. Ele é um bem, é o principal bem do brasileiro muitas vezes. E a gente vê alguns países do mundo que às vezes a gente acaba não valorizando, né? A gente viu inclusive a entrada, por exemplo, de novos players tentando trazer métodos e maneiras diferentes de vender carro no Brasil. Quando chegou aqui, não adianta você colocar um blend, porque o nosso mercado ele é potente. Aquele veículo, ele vale muito dinheiro. Então assim, você cada vez mais normatizar isso, você tem um consumidor que está comprando um veículo e que a hora que ele for vender, o carro está no nome dele, está tudo certinho, é super importante, a gente tem que garantir Esse é um isso. ponto importantíssimo, viu, Rô? Porque, na verdade, o carro no Brasil, um carro de 20 anos nos Estados Unidos, ele vira sucata. É sucata. Ele é escanteado. Um carro de 20 anos aqui, a Omni financia. E eu também me Você financio, também? eu também Gente, me financio, também, todos vocês nós. também? Todos querem. Todos Tu não, estão financiando. não, Mas não vou vai chegar lá. Eu Deixa um espacinho financio. no mercado que a Opa. gente vai chegar. Fiquem no novo, no seminovo, deixa os Deixa eles 20 lá, anos né, pra pai? mim. Eu, Né? eu Ele é diria que eu financiável. diria que eu não tenho chance de escolher, eu tenho que fazer. A gente tem públicos para todos os níveis. Pois é, não- né? E tem oportunidade para todos, não tenha dúvida O disso. mercado está seguro para isso. É isso. Tá é sim. isso. É, E um detalhe, muitos veículos, você está falando de veículos 20 anos, depois vira a placa preta lá na frente, é isso aí. vale muito dinheiro. É. Vale mais, porque Vale aí ele mais não, ainda. ele não Vira deprecia, vintage. ele passa a apreciar. Sim. Né? E a gente, Vamos e a gente, mudar e de a gente, Velhinhos já sabe estão que é um virando negócio? vintage. Financiar placa Eu preta. fiz- Tem um, Financio. e tem um papel legal do Detran, né, que a gente sabe que funciona dessa forma. Por exemplo, você roda em São Paulo, você vê uma frota qualificada. Você roda pelo Brasil, você vê uma verdade. frota qualificada. Perfeito. A gente tem uma É. legislação hoje que tem um controle muito forte, É. que Perfeito. traz segurança que aquele veículo, que se amanhã tiver algum problema, e o banco precisa fazer, a gente não quer aprender veículos, mas se precisar aprender, Isso. aquilo ali é uma moeda corrente. É, Ela é verdade. super importante. E aí, só para finalizar, gente, vamos falar isso de apreensão. Eu sempre digo que banco não quer apreender veículo, Não, porque não. banco não quer fazer frota. Né? Verdade. Então, apreender um veículo é um problema. Quando você chega nesse ponto, significa que o casamento teve um divórcio, ao invés de um litígio. E não é isso que vocês querem. Vocês querem que o contrato Te fique evita, adimplente te evita. até o último É. dia. Pode até atrasar. Pode até atrasar. Apaga. né? Apaga, Aliás, isso aí. pague pontualmente atrasado, porque gera mais dinheiro. Né? Não gera não. Isso é, Não gera não. Vai no dia a dia que tá bom. isso é uma lenda urbana. Sem emoção. Paga no dia certo. Paga né, no Zé? dia certo que vai Pois bem. Não vamos entrar aqui nas fases de estágios de PDD aqui, que aí você vai falar que não vale a pena. Tá? Não vale. É. E aí vem o marco legal da garantia, que é o quê, gente? Isso é muito importante para a gente finalizar aqui. Falamos de Renave, falamos de bons comportamentos da loja, né? Porque o que a gente quer explorar aqui é justamente isso. Como mudar o mercado, ou como profissionalizar, como amadurecer, o verbo que a gente quiser usar aqui. Para que a gente possa sair de 16 milhões, né, de carros usados vendidos esse ano para 20, para 25. E o marco legal das garantias é um ponto muito importante, apesar do processo para normatizar. É importante porque você vai passar a ter uma facilidade na recuperação deste carro, porque o banco, com essa garantia, ele quer o quê? Diminuir uma perda financeira e não fazer frota, né? Se vocês pudessem explorar um pouco isso, como a facilidade da recuperação de um carro reflete na concessão do próximo crédito. Perfeito. Eu acho que além da facilidade da retomada, é a redução de custo e a morosidade que temos hoje no país. Né? Custa muito caro para todos nós aprender um veículo. Muito caro. E é um processo doloroso, moroso, burocrático. Então, acho que o marco legal das garantias traz essa praticidade, essa agilidade. Todos nós, pelo menos no Safra, nós estamos desenvolvendo a nossa esteira para aproveitar essa eficiência e trazer essa recuperação de uma forma mais ágil. E eu acho que todos nós vamos trabalhar bem essas retomadas, porque o mercado sofre de uma dor de reposição. E aí entra a reciprocidade dos parceiros. Então a gente tendo mais veículo apreendido, mais veículo no mercado, retroalimentando o segmento de uma forma muito mais leve, mais rápida, e aí entra a qualidade do que você resolveu operar, sobre a garantia também, não só sobre o crédito. Então a gente vê com muito bons olhos, acho que isso daí vai incentivar o apetite a risco, vai dar um conforto maior de precificação para ser mais agressivo e assertivo, preço mais baixo,
PMT menor para o consumidor, uma possibilidade de uma rentabilidade melhor para o setor e um veículo retornando para o lojista revender esse veículo numa velocidade mais rápida. Então a gente está se preparando, já estamos tendo alguns bons resultados esse ano, já conseguimos já aprender alguns veículos numa velocidade muito rápida e isso é sensacional para o segmento como um todo. Dentro da nossa operação, se tem uma parte da régua que a gente se destaca, por isso que a gente tem as margens que a gente tem, é a régua de cobrança. Então, essa parte de retomada, de acompanhamento, a gente faz com muita exatidão. Então, para a gente, é um divisor de águas. Por quê? Porque a gente costuma dizer o seguinte, se eu errei na concessão, eu tenho que cobrar rápido. Então, essa agilidade para a gente é muito importante. Tanto que a gente faz tudo na ponta. Então, para a gente além de tudo isso que você disse, Ivan, uma das coisas que a gente vislumbra muito eu também tenho aquele devedor, aquele inadimplente, que gente, 48 meses acontece tudo, tem casamento que não dura isso. Então você imagina o que pode acontecer na vida de uma pessoa. E às vezes ele teve um problema pontual, alguma coisa muito pontual. E hoje, da maneira como a régua de cobrança está estipulada, você carimba aquela pessoa que ela fica um tempo sem estar reabilitada. Agora, com essa facilidade, seja na entrega amigável, você resolvendo isso rapidamente, além de tudo que você disse, de você colocar a garantia de volta no mercado, de você conseguir concluir aquele contrato, né? Quitar aquele contrato, você também reabilita quem é bom. De repente ele não conseguiu pagar aquela PMT, mas ele consegue pagar uma PMT menor. Então você traz o cliente de volta para o mercado de crédito mais rapidamente. Exatamente. Do que ele ficar com uma marca eterna, uma tatuagem eterna ali de processo judicial, busca apreensão e caramba. Incapacidade de crédito é diferente de caráter de crédito, né? Então, assim, eu acho que tem vários ganhos que a gente tem aí. Então, a gente quer, eu costumo dizer, a gente quer ser o banco não só de um contrato, a gente quer ser do segundo, do terceiro, do quarto, e isso vai ajudar a gente também. Muito bom. Boa visão, pai. Essa maior velocidade na recuperação também diminui o risco de uma depreciação maior das garantias. Quando a gente traz essa garantia mais rápido para a gente, a gente consegue também trazer qualidade, né, do que a gente vai repor para o mercado. Então eu acho que só temos ganhos aí com isso. Vai ser extremamente importante para todos. Muito bom. No nosso caso, assim, a gente tenta evitar ao máximo a apreensão. Então, a gente faz muita renegociação, muita reorganização. Tem um tema que muitas vezes, que é o que você comentou, né, Patrícia, que assim, muitas vezes você está ali, o cliente final ele está ali pagando bonitinho, mas de alguma forma ele teve um problema financeiro. A gente tem que ser sensível a esse negócio. Acho que a apreensão ela tem que ser o último estágio. Você tem a entrega amigável, que ela também está no meio do caminho, de alguma forma, muitas vezes a entrega amigável equitativa, que acho que é uma opção super importante. Muitas vezes a gente utiliza esse mecanismo que é para fazer com que o consumidor ali ele saia sem nenhum tipo de dívida. Mas a gente sabe que muitas vezes você tem que resolver o processo, um processo judicial. E no Brasil isso é muito custoso e oneroso. Muito oneroso. Caro. Eu não vou falar de estados, tem mas regiões que nós temos estados hoje que a gente não consegue acelerar ainda mais crédito, porque se você tem um problema desse processo judicial, só para vocês terem uma noção, tem estados que a gente tem que pagar R$18 mil para fazer uma apreensão de um veículo. Às vezes você tem uma dívida de um carro ali com 18, 20 mil, você tem que colocar mais 18, 20 mil para apreender. E muitas vezes não faz muito sentido. Não, exato. E tem alguns estados, por exemplo, que a gente paga lá R$300, R$400, você consegue... E outra, esse valor você empilha também para o consumidor final. Para o consumidor final, porque você tem uma dívida que você tem que adicionar. Você vai vender o veículo, aquele saldo, vai sobrar um saldo remanescente que você vai, de alguma forma, impactar o cliente final com isso. A partir do momento que você tem isso normatizado e que, de alguma forma, tem ganhos nesse processo, que é a apreensão mais rápida, menos onerosa, menos custosa, isso também, por mais que o cliente final está tendo ali a apreensão do seu veículo, aquilo também tem um valor que está sendo reduzido para ele pagar. Então, assim, ganhos financeiros para ambos os lados. Lógico, eu tenho certeza absoluta que aqui todos os nossos colegas que estão aqui, ninguém quer fazer uma apreensão de um veículo. Essa é a parte mais dolorosa de um financiamento. E isso não é legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitas vezes ela é necessária. E quando necessário, se a gente tem um custo menor e mais rápido, o cliente final também ganha com essas coisas. Com certeza. Acho que já deu tempo. Só vou falar um negócio que a nossa primeira
pauta aqui do podcast foi falando sobre leilão. E uma das nossas pautas que a gente está levantando a bandeira vai ao encontro disso que vocês estão falando, que é não marginalizar um carro que foi retomado por uma financeira colocando uma marca de leilão, porque depois ninguém mais vai querer financiar. Que existe o leilão de seguradora, que aí é um carro que teve que pegar o altamente- veículo inteiro e Isso. reformar, E tem o leilão de um carro apreendido por você, por que está você circulando diferente. E normalmente. esse carro hoje já coloca um 40% a menos, aí a gente tem essa dívida empilhada e aí não compensa nem retomar. Então esse foi o primeiro tema e a gente realmente provocando para que ninguém olhe dessa forma. Perfeito. Bom, obrigado, não tem nem como agradecer. Eu sei que é a última, uma das últimas da Fenalta, vocês estão super cansados porque trabalharam muito a voz, o corpo. Eu tô sem voz também. Agradeço demais o carinho e a moral. E sucesso para vocês e contem com a gente. Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Parabéns, Obrigado. gente. Imagina, Parabéns, obrigado mesmo. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite.